Recebendo hoje no programa o psiquiatra, o Geraldo Balloni, falando sobre saúde mental, sentimental, emocional, de todos, mas especialmente dos homens, dos papais, dos avós, pensando aí no domingo do Dia dos Pais. No bloco anterior a gente trouxe informações curiosas e importantes sobre a depressão pós-parto masculina. E eu queria depois, um pouquinho mais tarde, né, doutor? Sim. Aquele pai que aí o filho cresceu, teve neto e o pai se vê na posição de avô e o avô aposentado. A gente percebe também, tanto nesse quadro masculino quanto feminino, às vezes essa questão da aposentadoria acaba sendo também um fator de risco, entre aspas, para desencadear um quadro depressivo. Sim, é o papel social, né? O papel social do pai, do marido, ele é culturalmente provedor. Eu sei que não é atualmente o provedor de 100% dos casais, dos lares, mas culturalmente o marido é o provedor. E de repente ele se vê aposentado, os filhos já cresceram, já são emancipados, ele não tem mais um papel social de destaque importante. Realmente é uma condição existencial que a pessoa se sente menosprezada e pode agravar um quadro depressivo ou desencadear um quadro depressivo. Isso é muito comum mesmo. Essa conotação da pessoa que não se sente participante da vida em sociedade tanto quanto era antes. Doutor, como a família, os próprios filhos, os amigos próximos podem ajudar? Como fazer essa abordagem? O que a gente percebe sempre, você também percebe, qualquer um pode perceber isso, que tem uma área da atividade humana que ultimamente parece bastante prejudicada. É o diálogo, a conversa, o bate-papo, o interesse. Seja porque geralmente está todo mundo em volta do celular ou da televisão ou de qualquer outro meio que tira a atenção do ambiente. Mas a gente nota que muitas vezes eu pergunto, mas você conversou? Faz pouco tempo eu tive uma cliente que eu percebi que ela me mandava muitas mensagens sobre a saúde emocional do pai. Eu estava tratando o pai dela, senhor já aposentado, com essas características que você acabou de falar. E ela fala, hoje ele está bravo, hoje ele está mal-humorado, isso e aquilo. E eu sempre contornando. De repente eu falei, mas escuta, ela que é filha, que está do lado. Aí eu comecei a perguntar para ela, e você perguntou para ele por que ele está assim? Não perguntei, ele fala muito pouco. Mas você perguntou por que ele estava chorando ontem de manhã? Não perguntei. Então, quer dizer, o diálogo é muito importante. Pergunte por que você está triste, por que você está quieto, o que aconteceu que eu percebi que você não está rindo tanto, você era expansivo, não está mais, você está mostrando que está cansado, está tendo algum problema, o que eu posso fazer para te ajudar? Comece o diálogo, dê oportunidade para o paciente se colocar, se expor e falar. Às vezes ele está torcendo muito para que alguém pergunte o que ele tem e ninguém pergunta. Às vezes ele só quer aquela... Que é uma deixa, aquele empurrãozinho, né? A própria medicina, às vezes, tropeça nisso. Eu falava muito para os alunos quando dava aula, é o seguinte, eu já reparei que aqui no ambulatório, que todo mundo está atendendo, em todas as especialidades, e ninguém nunca pergunta para o paciente se ele já pensou em se matar. Nunca. É um assunto proibido. Então, não perguntava se ele pensou em se matar. Sabe por quê, Tati? Porque ninguém sabe o que fazer com a resposta. Então ninguém pergunta, vai que ele fala que tem que E se ele responder, né, doutor? Sim, já pensei. E aí ele não sabe o que fazer com a resposta. É a mesma coisa quando você tem um parente, um avô, um pai, a mãe, um irmão em casa, quieto, você percebeu que ele mudou. Não faz de conta que você não percebeu, que é a pior coisa que pode acontecer, que ele se sente mais menosprezado, mais desprezado ainda. Demonstra que você percebeu que ele está estranho, está triste ou está irritado. E você quer saber o que você pode fazer para ajudar. Às vezes basta um bate-papo. Fala, escuta, você não acha melhor? Se você tiver dificuldade para procurar ajuda, eu vou com você até lá. Principalmente o homem, né, doutor? Porque o homem ele já tem essa dificuldade, barreira de se expressar, de falar. Muito. E às vezes mesmo você ali tentando, né, cutucar, tirar alguma coisa, ele já vai ter dificuldade. Se você não perguntar,
Aí que ele não vai falar e não vai pôr para fora E ele se mesmo. constrange, porque culturalmente também. É cultural pensando mesmo, Pensar, né? né? No Eu acho que Brasil. o homem tem que ter mais rigidez de emoções, não pode demonstrar emoções. Homem não pode chorar, Não pode né? chorar, Homem não pode... E claro que ele fica constrangido de chegar e falar, estou muito triste, não sei porquê, sem motivo aparente. Porque normalmente, esses quadros depressivos, a pessoa não consegue relacionar um motivo que justifique. Quando tem um motivo que justifique plenamente, nem depressão. Aí é uma tristeza realmente em decorrência daquele motivo. Mas a depressão propriamente dita, ele não consegue precisar exatamente foi por causa disso. Pode, às vezes, falar, começou depois que meu filho saiu de casa. Ou começou depois que eu vi que minha esposa teve um filho. É o início do quadro. Mas não justifica a intensidade da depressão com aquilo que aconteceu. O senhor destacou um ponto bem importante. Às vezes essa saída do filho, né? A saída Casou, do filho, ou exato. foi morar fora, foi estudar fora. Isso acaba sendo um baque também em muitas famílias. Muito. E às vezes a mãe ou o pai ou ambos acabam desenvolvendo um quadro depressivo. E a mãe fala. É um corte A do única cordão umbilical o pela cordão segunda vez, umbilical. né? A diferença é que a mãe, a depressão da mãe, é comunicado. Falar, depois que meu filho saiu, perdeu a graça. Ela tudo, chora. E o pai não fala nada disso, mas fica doente. Ninguém sabe por quê. Por que será que o meu pai está com a pressão alta, com palpitação, com gastrite? Começou agora com gastrite. E, de repente, ele está tendo falta de ar, formigamento na mão, ele acha que vai ter infarto. Tudo isso são sintomas de uma depressão que não é comunicada, que a pessoa não se permite comunicar que ele está sentindo uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, porque o filho teve que morar em outra cidade, saiu de casa, foi estudar fora e qualquer coisa assim. Para a gente finalizar, doutor, se você pudesse compartilhar como psiquiatra, né, como profissional extremamente capacitado, para aquela pessoa que está acompanhando a gente agora, que está passando por esse problema, ou que tem alguém muito próximo passando por esse problema, né? Pensando na depressão pós-parto masculina, mas acho que mais que isso, pensando num quadro depressivo, né, independente do tipo de depressão e das causas que causaram essa depressão. Tá, eu poderia assim, me dirigir diretamente agora para uma pessoa que esteja deprimida. Seja ela o pai, seja ela a esposa ou a mamãe, recém-mamãe. Todo mundo fala em depressão, então procuro sempre um canal que não foi dito ainda para enriquecer mais o conhecimento que você tem disso. Veja, a parte que está alterada no psiquismo da pessoa deprimida chama-se afeto. Por isso a depressão é um transtorno afetivo, ou do humor, que é sinônimo. O afeto, tirei os óculos para exemplificar direitinho. É como uma lente que o sujeito coloca e vê o mundo através dela. Isso é o afeto. Se tiver desregulado, você vê o mundo distorcido. Mas você vê aquele mundo borrado, distorcido, ou seja, que não é verdadeiro. Então, muitas vezes, você se desespera, você fala, meu Deus, que tragédia, que mundo ruim, que mundo cruel, não vai dar nada certo na minha vida, perdeu tudo a graça, eu prefiro, às vezes, nem estar vivendo. É a visão que você tem com uma lente completamente doente, distorcida, que não representa a realidade real. Aí, tratando, você corrige-se essa lente. Então, não se desespere se você estiver deprimido, não tome uma atitude. Quantas vezes eu consegui evitar que fulano pedisse a conta do emprego, o outro que rompesse um relacionamento conjugal, ou vendesse uma empresa até, às vezes, antevendo um panorama péssimo por causa desses óculos do afeto deprimido. Depois de corrigido isso medicamente falando, as coisas começam a clarear. Claro que o tratamento depressivo não muda a realidade. Ele faz o quê? Faz com que você tenha condições de se adaptar e superar as dificuldades que você acredita que está tendo. É isso. Sempre tão bom receber o doutor. Volte mais vezes. Volte, a gente sim. agradece mais uma vez o Geraldo Balloni, psiquiatra, colaborador da nossa emissora e do nosso programa.
Até breve. Tenho certeza Até que breve, todo o conhecimento tantas compartilhado valeu vezes a quanto pena. você quiser. Obrigada, Tá viu, doutor? E parabéns pelo programa seu, que é muito didático, muito informativo. Muito obrigada. A gente fica feliz com esse retorno, né? Com esse feedback dos nossos convidados. Que você em casa também possa aproveitar cada conteúdo preparado sempre com muito carinho, com muita atenção para vocês.